Mesmo com o recuo do governo depois do anúncio de ontem, o IOF para a compra de dólar em espécie para pessoas físicas ou outras moedas foi mantido. E sobre os efeitos das medidas para quem mora ou investe no exterior, o nosso entrevistado agora é o estrategista-chefe da Avenue, o economista Will Castro Alves, direto dos Estados Unidos. É isso, Will? Você está em Miami ou outra cidade dos Estados Unidos ou nem mesmo nos Estados Unidos? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Não, tô em Miami, o cenário tá diferente, aqui eu me mudei faz pouco, mas ainda estou aqui por Miami ainda. Perfeito. Agora, o que está mudando também é o humor do investidor, né? Que semana que você teve aí nos Estados Unidos, porque houve toda a repercussão da redução da nota de crédito dos Estados Unidos e agora essa decisão do governo brasileiro em relação ao aumento do IOF, houve um recuo, mas as pessoas vão acabar pagando mais, principalmente na área que você trabalha por aí, não é, Will? Exato, Thiago. Acho que sim, houve recuo. Primeiro, assim, tentar entender, né, o que aconteceu. O governo ele tem uma situação fiscal que ela é complicada, ela é complexa, ele entendeu, e isso foi super positivo, né, porque a gente já viu em outros momentos o governo às vezes relativizar, diminuir a questão. Não, agora realmente tratou a questão da forma que tem que tratar, é sério. Temos uma questão fiscal, tem um rombo fiscal aí, a gente precisa financiar, precisa ajustar esse orçamento. O orçamento é um negócio importante. Temos o arcabouço que foi criado e por aí vai. E aí, nessa tentativa de consertar, né, o governo acabou criando um problema um pouquinho maior, né, porque o IOF, para quem não sabe, é um imposto que pode ser determinado, né, pela simples ordem executiva do governo. Ele não passa pelo Congresso, ele não precisa conversar com a sociedade e do dia para a noite ele pode virar 13,5%, já foi 6,38% e poderia virar 25%. Agora, obviamente que quando você aumenta a IOF, isso tem impacto, né, em diferentes setores, os fundos multimercados, a previdência privada e também a remessa para o exterior. O governo, com o intuito de arrumar o arcabouço fiscal e arrumar as contas, acabou criando um outro problema e encarecendo, né, para aquele investidor que quer enviar recursos para fora. Nos pegou de surpresa, chamou a atenção e eu acho que catalisou também a compreensão por parte do investidor brasileiro que é melhor se adiantar, é melhor eventualmente se precaver e ter já investimentos dolarizados, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Hoje foi o IOF, no outro dia pode ser uma crise externa, pode ser a fala de um ministro, como já aconteceu ao longo da história do Brasil, que a gente chama de risco Brasil, que vai sendo impactado e vai sendo colocado na moeda. Ponto positivo é que o governo viu que errou e foi lá e corrigiu rápido e foi lá e ajustou. Agora, eu diria que a confiança fica um pouco arranhada, né? O mercado e os investidores ficam preocupados. E, ora, o governo mudou de ideia, mas eventualmente pode mudar de ideia de novo lá na frente, né? Se houver a necessidade, eventualmente, de um equacionamento fiscal. Para a gente que trabalha aqui, eu diria que foi, obviamente, gerou algumas emoções aí de ontem para hoje. Por outro lado, conforme eu falei, acaba catalisando essa demanda por investimento no exterior, mais e mais pessoas assim se interessam por investir no exterior, ainda mais depois, né, do governo mexer no imposto. Quem sabe amanhã ou depois pode ser ainda maior esse imposto. Sim. Então é um pouco disso, tá, que a gente viu hoje. Will, e para que o nosso público possa entender, efetivamente, o que muda? Quem vai comprar a moeda americana para viajar para os Estados Unidos, quem compra euro, quem compra qualquer tipo de moeda, o IOF agora, a taxa que incide nessa operação, essa taxa subiu. Efetivamente isso acontece. Exato, né? De fato, em linhas gerais, quando antigamente para você fazer, né, até ontem, né, para você fazer um investimento no exterior, se você fazia um câmbio com uma natureza de investimento, você pagava 0,38. A partir de agora você vai pagar 1,1. O governo chegou a falar que ia ser 13,5. Recuou para 1,1, por enquanto, 1,1 que você paga para fazer investimento lá fora. Já para consumo, né, porque quando você faz um câmbio, uma operação de câmbio, o Banco Central ele cobra das instituições que elas averiguem, né, para que você vai fazer esse câmbio. Você vai fazer para investimento ou para consumo? Para consumo, você tem um IOF diferenciado, um IOF maior. O IOF já era de 1,1 para consumo, agora é 3,5 para consumir lá fora.
Então esses foram, eu diria que assim, os principais aumentos do ponto de vista ali somente de investimento. A gente também viu na parte dos planos de previdência, tem impacto, na parte de seguros teve impacto, então deu uma chacoalhada boa aí no mercado financeiro essa questão do IOF. Will, falando sobre os Estados Unidos, você que vive o dia a dia da economia americana, o rebaixamento da nota do país nos últimos dias, isso pegou muita gente de surpresa, isso mostra que os Estados Unidos não são, talvez, o país com todas as garantias, há uma desconfiança do investidor. O que te espera aí nos Estados Unidos por esses dias ou até meses ou semanas, Will? Olha, eu diria que, Thiago, até que isso já era relativamente... Vamos lá, assim, o que aconteceu? A Moody's, que é uma das agências classificatórias de risco, ela rebaixou o rating dos Estados Unidos. O rating dos Estados Unidos deixou de ser o AAA, né, segundo a Moody's, e foi para 1 grau ali logo depois. Mas ainda assim é um país investment grade, ainda assim tem uma qualidade de crédito e dos seus títulos bastante elevadas, e a gente não viu um grande impacto no mercado, porque também as outras agências, a Fitch e a Standard & Poor's, já tinham feito isso há muito tempo atrás. Já tinham revisado o rating dos Estados Unidos um pouco para baixo. E o outro ponto é que a Moody's revisou para baixo, mas deixou o que eles chamam de outlook estável. Ou seja, não, rebaixamos, mas a gente não imagina que vai rebaixar mais, por hora tá de bom tamanho. Então acabou que não teve tanto impacto. O que teve mais impacto, sim, foi hoje, a gente também, além do IOF, né, a gente acordou com a notícia aí de que as conversas com a Europa, entre Estados Unidos e União Europeia, né, na questão da trade war, da guerra tarifária, das questões comerciais, de definir tarifas sobre os produtos, ela não está indo lá muito bem. E o Trump falou de aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos europeus. Porque, segundo ele, os europeus não estão prontos para negociar, ou não estão procurando negociar, ou fechar realmente um acordo. Foi meio que num tom meio de ameaça, e isso, obviamente, impactou negativamente o mercado hoje. As ações acabaram sofrendo, porque, obviamente, né, você está falando de um bloco que, em conjunto, representa muito da economia global, antigos aliados que estão tendo essa dificuldade de se entender. Certo mesmo, Thiago, que a gente vai ter pauta aqui para ficar conversando todas as semanas. E o ponto que você falou dessa ameaça que o presidente dos Estados Unidos fez à União Europeia é, por enquanto, uma ameaça, porque não se sabe se isso vai realmente se configurar. E você viu nos últimos meses o que está acontecendo, ou seja, há essa ameaça, há algumas medidas que ele toma, depois um recuo. Você acredita que essa questão protecionista aí nos Estados Unidos, isso contribui para o rebaixamento da nota? Não, o que pegou realmente para o rebaixamento da nota foi a questão fiscal americana, o orçamento americano. Também foi outro ponto de debate aí nessa semana. Um orçamento do que foi apresentado e uma lei que passou no Congresso, tá? Que eleva o déficit fiscal americano quando você olha em 10 anos, tá? Por quê? Porque o Trump, quando ele foi eleito, ou antes mesmo na campanha, ele falava que ele ia renovar os chamados tax cuts, né? Os cortes de impostos que ele aplicou no primeiro mandato, ele ia renovar isso. Então era uma promessa de campanha. Ele conseguiu emplacar e conseguiu ter uma vitória apertada no Congresso, mas conseguiu aprovar o orçamento com a manutenção desses tax cuts, o que, na compreensão dessa equipe econômica, reduz, obviamente, a arrecadação do governo, mas a partir do momento que você tem menos imposto para a população teria maior capacidade de consumo e isso dinamiza a economia. Promessa de campanha, Trump consegue entregar. Agora, para entregar isso, obviamente que, apesar dos cortes de gastos que foram apresentados nesse orçamento que foi aprovado, ainda assim a conta não foi muito positiva, porque você aumentou novamente o déficit fiscal americano. E esse sim é um problema, e esse sim foi algo que foi apontado pela Moody's para o rebaixamento dos Estados Unidos. Perfeito. Will Castro Alves, economista e estrategista-chefe da Avenue com base nos Estados Unidos. Mais uma vez, Will, obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Bom fim de semana e voltaremos sempre a nos falar. Um grande abraço para você. Abraço, Thiago. Boa noite. Até logo.